Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava Jesus a ensinar ao sábado numa sinagoga. Apareceu lá uma mulher com o espírito que a tornava enferma havia 18 anos. Andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Ao ouvi-la, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impus-lhe as mãos. Ela endireitou-se logo e começou a dar glória a Deus. Mas os chefes da sinagoga, indignado por Jesus ter feito uma cura ao sábado, tomou a palavra e disse à multidão: Há 6 dias para trabalhar. Portanto, vinde curar-vos nesses dias, e não no dia de sábado. O Senhor respondeu: Hipócritas, não solda cada um de vós do sábado o seu boi, o seu jumento ao sábado, para o levar a beber? E esta mulher, filha de Abraão, que Satanás prendeu há 18 anos, não devia libertar-se desse jugo no dia de sábado? Enquanto Jesus assim falava, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e a multidão alegrava-se com todas as maravilhas que ele realizava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, São Paulo diz-nos na carta aos Romanos que somos filhos de Deus, somos amados por Ele. A relação com Deus é fundamental na nossa existência e por isso já não estamos sujeitos à natureza. Já não estamos sujeitos aos instintos mais básicos apenas. Não somos apenas seres vivos que procuram sobreviver, reproduzir-se, proteger-se, etc. Somos algo mais. Somos filhos de Deus. Portanto, temos também essencial à nossa existência, à nossa natureza, ao nosso ser, uma condição espiritual. E é essa condição espiritual que nos valoriza, que nos torna diferentes. Diferentes porque, de facto, temos em nós algo mais do que tudo o resto. E esta condição de sermos filhos de Deus
faz-nos olhar para o mundo de outra maneira. De uma maneira, de facto, mais profunda. Não apenas imediatista. Não apenas com esta urgência de conseguir sobreviver, mas olhando para a vida, de facto, no seu conjunto, na sua totalidade. Este espírito que nos faz chamar a Deus nosso Pai. Abba. São Paulo usa esta palavra que as crianças pequenas usavam para chamar o seu pai. Nós diríamos papá. E vocês imaginem naquele tempo, naquela cultura, que era a cultura judaica da relação com Deus, que era a cultura pagã, romana, grega, da relação com todos os deuses, esta diferença que é tratar a Deus por papá, numa ligação verdadeiramente íntima e familiar. Por isso São Paulo diz, nós não tememos a Deus. Não há que ter medo de Deus, nem sequer ter respeito a Deus, aquele respeito, Deus. Não, é uma ligação vital que nos transforma. E, portanto, essa ligação vital com Deus e já não com a natureza, faz-nos, de facto, maiores no sentido de mais transformadores. A nossa vida tem, de facto, um sentido. Tem uma missão. Nós não acontecemos por acaso. Há um propósito na nossa existência. E o propósito é viver no amor. Viver no amor a Deus, em primeiro lugar, o amor que de facto existe numa família, entre os pais e os filhos e os pais, entre os irmãos, neste sentido de fraternidade, de colaboração conjunta, de contribuirmos todos para o bem uns dos outros. Não apenas de pensarmos de maneira egoísta na nossa sobrevivência, mas pensar que só vivemos verdadeiramente em comunidade, em conjunto, como sociedade, sim. Uma sociedade que se vai alargando à medida que vamos crescendo, que começa na família, naquele núcleo essencial, mas que depois, à medida que vamos crescendo, que vamos alargando a nossa perspectiva, estas relações vão-se também alargando. As relações com os colegas da família mais alargada, as relações com os amigos da rua com quem brincamos, com os amigos da escola com quem vamos aprendendo, primeiro a escola local e depois a escola já mais alargada, já... De facto, foi uma experiência sair da escola primária e ir para o ciclo, já há alguns anos, mas de facto alargar, sair daquele grupinho para ir para uma escola com mais gente de outros lados. E este alargar constante da nossa experiência, que é importante. Continuarmos depois a olhar cada pessoa com quem nos encontramos como nosso irmão, porque partilha da mesma identidade, que é do mesmo ser humano. E olhar para o outro, de facto, valorizando aquilo que tem em comum conosco, que é ser filho de Deus. E, portanto, Jesus Cristo faz este escândalo de curar uma pessoa a um sábado. O sábado era o dia do Senhor, temos de o respeitar, não podemos fazer nada. Então não podemos salvar ninguém ao sábado. E Jesus cita aos doutores da lei que o criticavam por ter curado esta mulher ao sábado, esta hipocrisia que eles pretendiam, ou que eles viviam quase sem saber. Soltavam os seus animais para comerem, para beberem. Faziam algumas coisas e, portanto, Deus não pode libertar um dos seus filhos da escravidão. E este viver curvado é, de facto, viver curvado ao peso do mal, ao peso do demónio que nos oprime, que nos escraviza, o peso do pecado
que nos impede de sermos livres verdadeiramente, de sermos seres humanos dignos da nossa condição, de levantarmos a cabeça. Os milagres que o Evangelho relata são uma ínfima expressão daquilo que foi a vida de Jesus e os seus gestos, mas são-nos relatados para nós podermos aprender o que é que isto significa para a vida espiritual. Portanto, esta mulher, há 18 anos, vivia escravizada. E Jesus foi um sábado que a encontrou e por isso foi um sábado que a libertou. E nós não podemos pôr cadeias à ação de Deus. Não podemos prender Deus nos nossos controlos, nos nossos princípios, nas nossas categorias. Não podemos aprisionar a Deus, controlar a Deus, determinar o que é que Deus pode ou não pode fazer. E algumas pessoas querem fazer isso. Várias vezes somos capazes de encontrar gente que quer controlar a Deus, mesmo com boas desculpas, mesmo que apresente razões lógicas, mas nós não podemos aprisionar a Deus nas nossas categorias. Temos de deixar espaço para a surpresa de Deus, para que Deus continue a atuar no mundo. E temos aqui um lugar, estamos aqui neste Santuário de Fátima, um lugar onde de facto isso se manifestou. Deus revelou-se através de Maria. Acreditamos que de facto foi uma ação divina. Deus já terminou, diz a sua revelação, diz a tradição. Com a morte dos apóstolos, a revelação formal terminou, sim, mas Deus continua a chamar-nos, continua a conduzir-nos por caminhos de salvação e, em certas circunstâncias, de facto, não poderá Ele agir diretamente no mundo para que o mundo continue e corrija o seu percurso, para que os homens não se esqueçam do seu amor, enviando a Mãe do Céu. Esta Mãe materna, de ternura, de carinho, a dizer, estão a ir por um mau caminho, estão-se a perder. E quer Deus, quer eu, não queremos que isso aconteça. Deus, sobretudo, não quer que se percam. Porquê? Porque são demasiado queridos, são demasiado caros. Custamos a vida do seu próprio Filho. Custamos a sua própria vida, a vida de Deus, que foi dada por nós. E, portanto, nós não somos alguma coisa que se ponha de parte por dar cá aquela palha. Nós não somos uma experiência que tenha falhado e Deus diga, olha, pronto, vou destruir isto e começar de novo. Isto não está a valer nada, mais vale desfazer e fazer de novo. Deus não disse isso. Apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas tragédias, que ainda hoje continuam a acontecer, e na terra em que Ele viveu, Deus continua a dizer, vale a pena. E continua a convidar homens e mulheres que procurem lutar contra o estado das coisas e mostrar que vale a pena. É o exemplo dos santos. Vale a pena, de facto, lutar pelo bem da humanidade. Vale a pena lutar para que não cedamos à natureza, aos instintos primários da vingança, da violência, do medo, do ódio, mas procurar ultrapassar esses impulsos primários e perceber que estamos todos na mesma casa. Estamos todos neste caminho para a verdadeira felicidade. Por isso Jesus Cristo disse, esta mulher que vivia há 18 anos aprisionada, não havia de curá-la só porque é sábado? Que ia guardar para amanhã, correndo o risco de lhe acontecer algo pior? É agora que a oportunidade se põe. Isto também há de nos ajudar a pensar em aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá. Não esperemos por dias melhores. Este é o dia melhor. E se sentimos em nós o apelo de Deus para
nos convertermos, para mudarmos alguma coisa que não está boa na nossa vida, para nos levantarmos do nosso pecado, da nossa miséria, da nossa falta de coragem, da nossa falta de esperança, descobrindo o amor de Deus, que aqui de forma especial se revelou tão fortemente. Aproveitemos esta oportunidade para levantarmos a cabeça, estendermos a mão ao Senhor e aos santos e dizer: eu quero, preciso da tua ajuda, cura-me, Senhor.